Abra sua Bíblia comigo, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Versículo 18. E depois, já pode deixar marcado aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E junto, abra também em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios, diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Repita comigo assim: de glória em glória. Amém. Agora vai comigo lá, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Repita comigo: de fé em fé. Amém. O que o Senhor tem para os seus filhos é uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. Se é uma igreja pentecostal, o povo estava até pulando. Isso não significa que a gente não tenha que pular. Porque, irmãos, vou repetir. Se for pular, só avisa o irmão do lado para ele não assustar, tá? Vou dar uma pulada. O chamado do Senhor para os seus filhos, a vida que o Senhor tem para os seus filhos, é uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. Ninguém pulou. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Existe uma diferença gritante entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, ela foi estabelecida tendo como centro a lei de Deus, a lei que traz à tona o pecado do homem, o nosso pecado. Porque a lei diz: não cobiçarás, e nós cobiçamos. Apenas para citar um só preceito da lei que nós quebramos. E quebramos de uma forma que, às vezes, ninguém ao redor percebe. Por quê? Porque a cobiça é algo interior. É algo que diz respeito ao coração corrompido. As pessoas à nossa volta não têm a capacidade de perceber quando nós estamos cobiçando algo ou alguém. Mas Deus vê o coração. E uma vez que Ele vê o coração, nós somos, por isso mesmo, indesculpáveis. Porque com o pecado de Adão, irmãos, o nosso coração se corrompeu.
por isso pecamos. E o pecado nasce, Tiago vai falar sobre isso, justamente na cobiça do nosso coração, com os seus desejos perversos e desenfreados, muitas vezes. Então, a lei da antiga aliança, ela vem para avultar, levantar, destacar que nós somos pecadores. E, embora nesta lei o Senhor coloque regras para a nossa caminhada, a verdade é que, por sermos pecadores, não conseguimos andar segundo as regras. E o salário do pecado é a morte. O que merecemos por não cumprirmos a lei? Morte. Morte, morte. Mas, pastor, então no Antigo Testamento ninguém foi salvo? Claro que foi. Olhando antecipadamente para Cristo, o Salvador. O Cristo para o qual os profetas apontavam, o Cristo que é tipificado em diversas coisas no Antigo Testamento, em especial no Cordeiro, morto, sacrificado pelo pecado do povo. Então, irmãos, apenas aqui como introdução para nós, a antiga aliança era bem complicada, você há de concordar comigo. Cristo vem para dar cumprimento à lei. Porque, segundo a lei, todos nós tínhamos que morrer. Todos. Todos nós tínhamos que morrer. E não apenas a morte física, mas também a morte espiritual e eterna. E Cristo vem na plenitude do tempo para morrer em nosso lugar, para cumprir a lei. Por isso que Jesus é chamado de justo e justificador, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser então justificados. E aí nasce aquilo que nós entendemos como igreja. Se na antiga aliança o centro de tudo estava na lei, que nós não conseguíamos observar, seguir, cumprir, na nova aliança o centro de tudo está em Jesus Cristo. Aquele que cumpriu perfeitamente a lei, para que nós pudéssemos ser salvos, ser justificados, ao invés de recebermos morte como retribuição pelo nosso pecado, recebêssemos vida pelo perdão que há em Cristo Jesus, pela graça que há em Cristo Jesus. E nos tornássemos, então, habitação de Deus. Segundo a lei, ninguém será salvo. Ninguém será justificado por obras da lei. Pastor, mas eu tenho seguido. Lembra da conversa de Jesus com aquele jovem rico? Quando Jesus se encontra com esse rapaz, o texto diz que era um jovem, e ele pergunta a Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz a ele: conhece os mandamentos? A lei? Ele diz: tudo tenho observado desde a minha juventude. E Jesus então diz a ele: muito bem, porém,
uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, o dinheiro que você levantar com a venda, dê aos pobres e me siga. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu entristecido, porque ele era dono de muitas coisas. Ele não só saiu entristecido, ele saiu também perdido. Ele se iludia. Era um conto de fadas que ele mesmo inventou ao dizer que ele observava toda a lei. Não observava. Não observava. E ao mesmo tempo ele rejeitou o único mediador entre Deus e os homens. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele rejeitou o chamado de Jesus. Pastor, mas por que o senhor está falando tudo isso? Porque eu quero te lembrar, olhando para esse texto, que uma caminhada de fé em fé e de glória em glória é uma caminhada da nova aliança. É uma caminhada para a igreja após a morte e ressurreição do nosso Senhor. É uma caminhada para a qual somos capacitados pelo Espírito Santo que nos foi dado. É uma caminhada de vida, é uma caminhada de frutificação, é uma caminhada de alegria no Senhor. E para destacar isso, eu quero que você volte para o comecinho do capítulo 3, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha só, versículo 2 em diante. Paulo está falando sobre o seu ministério. E ele vai dizer algumas coisas aqui. No versículo 1 ele diz, olha, não temos necessidade de carta de recomendação. Versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Do que Paulo está falando? Volte seus olhos rapidinho comigo. Versículo 7 do capítulo 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem ver a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior glória o ministério do Espírito? Presta atenção. Na antiga aliança, as verdades de Deus, a lei de Deus, estava escrita em pedras. Na nova aliança, as verdades de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, estará escrita nos corações. Por isso que Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim, vocês são cartas de Cristo. Já é uma diferença gritante, irmãos. Porque a lei que estava externa a nós e que apontava para o pecado de um coração corrompido, agora, pelo Espírito que nos foi dado, a lei está dentro de nós e transforma um coração corrompido. Mudou demais. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre os profetas, reis, sacerdotes, aqueles que eram ungidos
para cumprir uma função. No Novo Testamento, ou Nova Aliança, o Espírito Santo está sobre todo aquele que crê. E o Espírito Santo, irmãos, ele comunica, ele prega, ele escreve a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus no nosso coração. E isso vai transformando o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma diferença. Segunda diferença, o ministério, se você prestar atenção aí, Paulo fala muito sobre ministério, e ele vai dizer, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, se referindo à lei externa ao homem, escrita em pedras, mas do Espírito, porque a letra mata. Mata por quê? Porque ela mostra o pecado e entrega a sentença. Você é um pecador. E a sentença é a morte. Mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque embora ele mostre que nós somos pecadores, irmãos, ele traz para o nosso coração a verdade do Evangelho, que diz que Cristo cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Versículo 7. Olha como é chamada a antiga aliança. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, antes, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E se você quiser colocar o ministério da vida, também pode. Porque enquanto a letra mata, o Espírito vivifica. Irmãos, nós não estamos mais debaixo de um ministério de morte. Nós estamos agora debaixo de um ministério de vida, que é o ministério do Espírito. Paulo está falando sobre o ministério dele, como apóstolo. E ele está dizendo, o meu ministério está debaixo de um outro ministério, que é o ministério do Espírito. O texto segue e vai dizer assim, versículo 9. Porque se o ministério, agora, como que é chamado? Ministério da condenação. Por quê? Porque a lei dizia, vocês estão condenados. Judeus e gregos, que era como se dividia o povo naquela época, todos condenados. Todos, de toda raça, povo, tribo, língua e nação, condenados. Ministério da condenação. E Deus, mas que injustiça? Não! Total justiça. Deus, integralmente, plenamente justo. Todos estão condenados. Mas o texto segue, preste atenção. Se esse ministério foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Justiça essa de Cristo, colocada sobre nós, sobre todo aquele que crê no Evangelho. Irmãos, olha como a gente tem que celebrar. Tem não? Todo dia. Todo dia. Por quê, pastor?
Porque antes, a palavra de Deus estava gravada em pedras. E não transformava esse coração corrompido. Agora, por meio de Cristo, ela é gravada nos corações, no nosso coração, e vai transformando, irmãos, esse coração corrompido, desesperadamente corrompido, que eu tenho e que você tem. Antes nós estávamos debaixo de condenação. Romanos 8:1 vai dizer: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. Por que é que a gente pode entrar com intrepidez na presença de Deus? Por que é que a gente pode orar? Por que é que a gente pode se voltar para a palavra do Senhor e encher o nosso coração com essa verdade? Por que é que a gente pode adorar? Muito mais do que no templo feito por mãos, no Santo dos Santos. Porque a justiça de Cristo está sobre nós. O Pai, quando olha para nós, irmãos, Ele não vê as boas obras que nós fizemos. E também não vê mais as más obras que nós realizamos. Mas Ele vê sobre nós o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Antes estávamos debaixo de morte, sentença terrível. Agora estamos debaixo de vida, graça imensurável. Pastor, isso é para todo mundo? Não. Porque Paulo vai discorrer sobre algumas coisas que se evidenciam na vida de quem está desfrutando dessa realidade do reino de Deus, inaugurada por Jesus. Algumas coisas que se destacam na vida de quem não está mais debaixo de um ministério da morte, mas sim do ministério do Espírito e da vida. Não está mais debaixo de condenação, mas sim debaixo da justiça de Cristo Jesus. De quem não tem mais a palavra de Deus apenas de forma externa a ele, mas tem provado do milagre, algo sobrenatural, de ter Deus escrevendo por meio do seu Espírito a palavra dentro do seu coração. E quais são, pastor, as marcas? Primeira, volte seus olhos aí comigo. A partir do versículo 12. Para entrarmos no versículo 12, eu tenho que fazer aqui uma explicação. Paulo está falando sobre a glória que havia na face de Moisés. Moisés sobe ao monte, o Senhor entrega a ele a sua lei, e quando Moisés desce, a face dele está brilhando, brilhando. E aí as pessoas percebem, a cara do Moisés está diferente, gente. Está brilhando. E Moisés, então, ele coloca um véu sobre a sua face. Só que Paulo vai dizer que a glória na face de Moisés, que diz respeito à glória da antiga aliança, ela vai desvanecendo, ela vai diminuindo. Ao ponto de Moisés precisar, em alguns momentos, colocar o véu, para que as pessoas não percebam que a glória está desvanecendo. E Paulo vai dizer, na nova aliança, essa glória é permanente. E ela não desvanece, pelo contrário, ela aumenta de glória em glória.
E agora vamos aqui comigo. No versículo 10 ele vai dizer que a glória da nova aliança é sobre excelente glória, comparada com a antiga aliança. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre onde, irmãos? Sobre o coração deles. Paulo aqui está se referindo aos judeus que não se convertem, que não ainda creram em Cristo. E Paulo ele faz um jogo de palavras para dizer, olha, o véu que estava na face de Moisés, para que o povo não percebesse que a glória está diminuindo, agora está sobre o coração do povo. Só que está impedindo o povo que enxergue, veja a revelação de Cristo, que perceba que com Jesus esse véu é removido e uma nova glória é estabelecida. Versículo 16. Primeiro destaque aqui, que é a marca de quem prova dessa realidade da nova aliança. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. De onde? Do coração. Irmãos, não existe nova aliança para aqueles que não se converteram ao Senhor Jesus. O que existe sobre a vida destes é o peso da lei, a sentença da lei. O que existe é o ministério da morte, é o ministério da condenação. Mas uma vez que alguém se converte ao Senhor, e o véu lhe é arrancado de sobre o coração, e ele então enxerga a glória, não a glória que desvanece, mas a glória que é permanente, a sobreexcelente glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, tudo muda. Tudo é radicalmente transformado. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas esse negócio de véu aí é coisa de judeu, pastor. Fala para a gente. Paulo fala. Volte aí seus olhos comigo. Capítulo 4 agora. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, o ministério do apóstolo Paulo não era o ministério da morte e nem da condenação. Era o ministério do Espírito, era o ministério da vida, era o ministério da justiça. O ministério da igreja de Jesus não é o ministério da morte e da condenação.
é o ministério, Paulo vai falar sobre isso um pouco mais para frente, da reconciliação. O ministério do Espírito, o ministério da vida. Nós que fomos salvos, nós que fomos alcançados pelo Evangelho. Pastor, quando que isso aconteceu? Está aí, capítulo 4, bote seus olhos comigo. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Preste atenção então. O nosso ministério também é o ministério da reconciliação, também é o ministério do Espírito, também é o ministério da vida. Mas por que que tem tanto crente, então? Por que que tem tanto crente pregando mais aos pecadores a ira de Deus do que a graça de Deus? Por que que tem tanta gente que também tinha o véu sobre o coração, que também estava cegada pelo Deus desse século, que é uma menção a Satanás, e que teve o coração iluminado para contemplar a glória de Deus na face de Cristo, por obra do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, agora condenando tão facilmente as pessoas. Apontando o dedo com tanta facilidade. Usando a língua não para transmitir graça, mas para botar mais peso e mais fardo sobre os pecadores. Por que que tem tanto crente hoje dizendo, você vai para o inferno, ao invés de dizer, Jesus pode te levar para o céu? Corra a carreira cristã, meu filho. Por que que hoje, irmãos, nós brigamos em redes sociais e até levantamos bandeiras, como se a nossa luta fosse contra a carne e o sangue, pessoas, enquanto a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, os dominadores deste mundo tenebroso. O que transforma a vida das pessoas, irmãos, é o poder do Evangelho. O que transforma a vida das pessoas é aquilo que o Evangelho, e apenas o Evangelho produz, conversão a Cristo. Apenas o Evangelho pode abrir os olhos. Apenas o Evangelho pode abrir o coração. E a igreja do Senhor Jesus não pode aceitar viver o ministério da condenação, o ministério da morte. Não. A igreja vive o ministério da justiça, o ministério da vida. Amém, irmãos? O ministério do Espírito. E a primeira marca de alguém que saiu dessa realidade para essa, da antiga para a nova, é que ele se converte ao Senhor. Não se converte a uma igreja, não se converte a uma teologia, não se converte a uma denominação. Ele se converte ao Senhor Jesus. E a mesma graça que nos alcançou, irmãos, ela vai alcançar o outro lá fora. Deixa eu abrir uma coisa aqui. Pastor, como que a gente lida com esse povo que não quer saber de Deus?
com esse povo que vive no pecado, com esse povo que está em tudo que é coisa que a Bíblia deixa tão claro que não é vontade de Deus. E aí você pode botar qualquer coisa que quiser. Tudo que a Bíblia deixa claro que não é vontade de Deus, a gente vê aí fora, todo dia. Concordam? Temos familiares, temos amigos, temos conhecidos, temos colegas de trabalho, temos pessoas que vivem nessa realidade aí, no pecado. Mas como que a gente lida com eles, pastor? Vamos lá, de forma bem didática. Não acendemos uma fogueira para queimar pecador. Pastor, mas nunca vou acender uma fogueira. Ah, sei. Não acendemos uma fogueira para queimar o pecador. Outra coisa que não fazemos. Não estendemos tapete vermelho para a promoção do pecado. De um lado, acender a fogueira para queimar o pecador, está o legalismo próprio dos fariseus. Vocês se lembram? Jesus se sentava para comer com pecadores, com publicanos. E os fariseus diziam, que absurdo ele sentar e comer com estes pecadores. E falavam o mesmo dos discípulos de Jesus. Jesus olha para eles e diz assim, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos ao arrependimento, até porque não acharia um sequer. Eu vim chamar pecadores. Os fariseus acendiam fogueira. Será que tem muito farisaísmo no nosso tempo hoje? Tem não, né, irmãos? Ah, imagino, que é isso? Ah, absurdo. Tem demais. Do outro lado, estender tapete vermelho para a promoção do pecado, está aquilo que nós chamamos de liberalismo. Deus te ama, está tudo certo. Segue a vida do jeito que você quiser. Estende o tapete, às vezes até bate palma, até promove. Aqui está o liberalismo. Terrível, tal como o legalismo. Pastor, mas como que arruma isso? O Evangelho, meu irmão. O Evangelho. O Evangelho pode transformar qualquer pecador. O Evangelho pode converter qualquer coração ao Senhor. O Evangelho pode tirar de sobre o coração de qualquer pessoa o véu que o impede de ver a Cristo. O Evangelho pode alcançar qualquer pessoa e arrancá-la da cegueira que o Deus desse século, com letra minúscula, tem usado para prendê-lo. O Evangelho, pregado com amor e graça. O legalismo, ele valoriza o rótulo no sentido de não enxergar a pessoa, só enxerga o rótulo. Ele é isso. Não, ele é uma pessoa. Ele tem nome. Ele tem um CPF, ele tem um RG. Mas ele mudou de nome. Está entendendo, né? Continua sendo uma pessoa que tem um nome. Enxergar além do rótulo. O farisaísmo, o legalismo, ele vê o rótulo no sentido de fazer um alvo nele e atacar o rótulo, enquanto deveria lançar o Evangelho sobre a pessoa. O liberalismo, tão ruim quanto, ele adota o rótulo. Ah, não, pode, mais um rótulo aqui. Pode vir, está tudo certo. Aqui aceita de tudo. Não. Você não tem que adotar o rótulo. Você tem que adotar a pessoa. Você tem que abraçar a pessoa com o amor e com a graça de Cristo Jesus.
E aí o evangelho, irmãos, é que vai fazer a obra. O evangelho é que vai transformar aquele ou aquela em nova criatura. O evangelho pregado, vivido, testemunhado no meio da igreja e pela ação do Espírito Santo é que vai levar essa pessoa a andar em novidade de vida. O evangelho é que vai tirar o rótulo de pecador e colocar sobre ele a essência, o selo do Espírito, de que ele é um filho, uma filha de Deus. Vocês estão entendendo como que muda tudo, irmãos? Pastor, isso aí é sério, totalmente sério. Porque na igreja do Senhor Jesus, queridos, guarda isso, vai ter ex-tudo. Pensa numa coisa ruim. Tem ex isso aqui. Mas, tem. Eis tudo. Por quê? Porque o evangelho nos alcançou no pecado, irmãos. O que tinha sobre nós era... Eu quero enfatizar isso, porque os crentes têm que entender isso. A lei, não dentro, do lado de fora, que acusava esse coração irremediável, imutável, corrupto. O que nós tínhamos, irmãos, Xandão falou sobre isso, é a revelação da glória de Deus na criação, que segundo Romanos 1 nos faz indesculpáveis. Ninguém vai poder chegar lá diante de Deus um dia e dizer, mas eu não percebi. O que tínhamos era o ministério da condenação, o ministério da morte. Mas agora, irmãos, tudo isso mudou. A lei está dentro do coração. O ministério do Espírito que vivifica está sobre nós. É nesse ministério que a gente se movimenta. Não há mais condenação, mas sim a justiça de Cristo sobre nós. Uau! É uma vida de fé em fé e de glória em glória. Só que não é só para nós. Esse ministério é da igreja, irmãos. Algum tempo atrás eu preguei sobre isso, eu disse, não o mesmo texto, mas sobre o assunto. Você se converteu a Cristo e acabou de ganhar um ministério. O ministério da reconciliação. Mas a pergunta é, como que a gente está lidando com esse mundo aí? A igreja, em momento algum, foi plano de Deus que ela se tornasse uma fortaleza, irmãos, no sentido da gente se trancar aqui dentro, enquanto o mundo se arrebenta lá fora. A igreja sempre foi colocada como um pronto-socorro. Mas é muito fácil para nós, irmãos, transformarmos a igreja numa fortaleza. E a gente só abre a porta quando deixa eu ver, ela se parece com a gente. Ela tem até uns traços de crente, ó. Já é crente, pode entrar. Não, irmãos, a igreja é um pronto-socorro. Pronto-socorro, você não sabe quem vai chegar, mas você sabe que vai chegar estragado de alguma forma. Por isso é pronto-socorro. Urgência, emergência. Vai chegar com um tiro, vai chegar com as pernas quebradas, vai chegar com infarto, vai chegar estrupiado. Mas a igreja é esse pronto-socorro. Amém, irmãos? Vão chegar com um véu, muitas vezes, sobre o coração e cegados. E quando eu digo chegar, por favor, não entendam chegar aqui, tá?
a igreja espalhada. Vão chegar em você, vão chegar na porta da sua casa, vão chegar no seu comércio, vão chegar no seu trabalho, vão chegar. E nós vamos compartilhar o quê? O Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para aquelas pessoas que estão hoje de abismo em abismo, que um abismo chama outro abismo, Salmo 42, 7, elas passem a viver de fé em fé e de glória em glória. Vou caminhar rapidinho aqui. Primeira marca, então, é conversão ao Senhor. Segunda marca, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Aqui está falando sobre o ministério de Jesus e do Espírito Santo, andam juntos. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? Do jugo. Lembra de Jesus lá em Mateus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Irmãos, não tem nada como o jugo de Jesus. Porque todo jugo, e jugo é canga. Eu venho de uma cidade pequena, onde em frente à casa da minha mãe tinha um Seu Nelo. O Seu Nelo, ele tinha carro de boi. E canga é o que vai no boi. Põe um boizinho do lado do outro e vai aquela canga em cima. A ideia do jugo é essa. Só que o jugo do pecado, o jugo do diabo, ele sobrecarrega e cansa. O jugo de Jesus não. E aqui diz que onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade do quê? De tudo aquilo que o diabo e o pecado, de alguma forma, usou ou usa para manter aquela pessoa presa nos seus vícios, nas suas manias pecaminosas, nos seus conceitos equivocados, na sua cosmovisão mundana. O Espírito Santo, irmãos, ele vai quebrando as cadeias. Ele vai rompendo com aquilo que não é de Deus, vai ligando o que é de Deus. Ele vai, em outras palavras, que Paulo usa demais, despindo cada um de nós do velho homem e nos revestindo do novo. Ele vai pegando um coração de pedra e transformando num coração de carne. Ele vai pegando uma mente cheia de besteira, de coisa ruim, e vai fazendo aquilo que a Bíblia chama de metanoia. Ele vai transformando a nossa mente, vai fazendo com que a gente se arrependa dos nossos pecados, confie no perdão, na graça do Senhor, e comece a andar em novidade de vida. Não mais escravos das trevas, mas agora filhos da luz. Amém, irmãos? Agora o Espírito Santo só vem quando a pessoa se converte, por obra do Espírito Santo. Quem não é convertido ao Senhor, meu irmão, não é templo do Espírito Santo ainda. E se não é templo do Espírito Santo, deixa eu te contar uma coisa, não tem como ter mudança de jugo. Por que é importante a gente saber disso? Porque às vezes a gente fica batendo no comportamento. Olha o que ele faz, ele bebe. Olha o que ele faz, ele fuma demais. Olha o que ele faz, ele trai a esposa. Olha o que ele faz, eu vou botar ela também, né, senão fica muito ele. Olha o que ela faz, ela trai o marido, ela bebe também. Olha lá, ele fica só na pornografia. Ele é avarento. Comportamento. A boca fala do que está cheio, as mãos fazem do que está cheio o coração. As pernas caminham no que está cheio o coração. E assim por diante. A nossa vida é determinada por aquilo do qual está cheio o nosso coração. Só que quando o Espírito Santo entra, meu irmão, o diabo tem que sair.
Quando aquele que veio para nos libertar faz de nós sua casa, meu irmão, mas não vai ter mais um cadeado sequer preso na gente. Ele vai libertando. Agora, num aspecto, essa libertação é instantânea. Pá! Jesus entrou, meu irmão, o diabo já saiu. Mas em outros aspectos, essa libertação é progressiva. Um vício, uma mania, uma esquisitice. Estou falando de coisa ruim. Isso aí o Espírito Santo vai tratando, irmãos. E vai tratando de tal forma que é impossível para a pessoa permanecer no pecado. O Espírito Santo vai apertando, aperta aqui, aperta ali, como barro na mão do oleiro, ele vai... E a gente vai sendo transformado de dentro para fora. Pastor, e plenamente transformado, só na glória, meu irmão. E isso serve para que a gente tenha paciência uns com os outros. Porque você está numa etapa da caminhada e talvez o outro esteja uma etapa atrás. E você já venceu algumas coisas, e você olha para o outro, com o dedo do diabo, e diz, meu irmão, você esqueceu? Você está pior que ele. Você olha para o outro com acusação, ao invés de estender a mão e ajudá-lo a prosseguir. Alguém já disse que a igreja do Senhor Jesus é o exército que mais abandona os feridos pelo caminho. E eu preciso dizer que é absolutamente verdade. Porque de alguma forma nossa mente é tomada pela ideia de que somos perfeitos. Aí a pessoa comete um pecado, a gente já se afasta. Ou a pessoa ainda não foi liberta de algumas coisas e a gente não quer nem andar junto. Irmãos, é pronto-socorro, não é fortaleza. E na igreja do Senhor Jesus, guarde isso, tem unidade, mas não tem uniformidade. Um lugar onde todo mundo é igual, isso aí é Minions, irmãos, aquele desenho lá, bichinho tudo amarelinho lá. Ou Simpsons, né? Todo mundo igual. Não, meu irmão, a igreja ela tem unidade, mas ela não tem uniformidade. Começar todo mundo a falar do mesmo jeito aqui, todo mundo sentado do mesmo jeito, eu vou ficar preocupado. Porque é a multiforme graça de Deus, irmãos, trabalhando na vida de cada um de nós. Amém, irmãos? Então a primeira marca é conversão ao Senhor, e a gente tem que olhar para a gente com gratidão e para os outros, com graça. E a segunda marca é transformação, e a gente tem que olhar para a gente e entender, libertação, liberdade. A gente tem que olhar, ainda tem amarras na gente. Por que não pode ter amarras nos outros? Eu sou pastor de vocês, tem coisa que eu estou lutando. Senhor, me liberta desse negócio aqui. E você se acha bonzão, às vezes, não tem nada. As piores cadeias são aquelas que a gente não enxerga, irmãos. São as piores. Piores. E a gente tem que ajudar um ou outro, porque às vezes Deus vai te usar para ir lá e abrir o cadeado lá, que está prendendo o pé do irmão. Abrir o cadeado que está prendendo o pé da irmã. Ajudar em oração, ajudar em conversas que edificam, ajudar em companheirismo. A Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Em outras palavras, podemos dizer, para ser liberto. Você quer ver como é difícil pecar de novo? Conta o seu pecado para alguém de confiança que possa te cobrar. A hora que der vontade de pecar, você vai, puxa, amanhã ele vai me perguntar esse negócio. Vou pecar não. Porque eu não aguento mais falar para ele que eu caí. Mas você caiu de novo, caí. Ô meu irmão, vamos lá. A gente tem que ter isso, irmãos. Homens, tem que ter homens de confiança com quem abrir o coração, falar das lutas. Nós temos uma secretaria, eu atendo uma média de 4 pessoas por dia. Para nossa tristeza, tratar de casamento, via de regra, é quando a coisa já foi para o brejo. Quando chega lá, pastor, meu casamento, a mulher já traiu, o homem já traiu, já arrebentaram tudo. Por que não pediram ajuda antes?
Por que que não procuraram alguém para dizer, cara, eu estou fantasiando no meu coração, me ajuda em oração, me cobra. Amém? Atenção nisso, irmãos, em nome de Jesus. Deus nos deu liberdade no Espírito. Onde o Espírito está? Ele está onde, irmãos? Bate assim, ó, dentro de mim. E é dentro da gente que as cadeias também estão. E é o Espírito Santo que vai, ó, quebrando as cadeias. E nos libertando. Amém? E se você foi liberto de algo, não é para você acusar quem ainda está preso. É para você ajudar a ser liberto da mesma forma que você foi. Amém? Para fechar, terceira marca, olha aí, versículo 18. E todos nós com o rosto desvendado. Não tem mais véu. Não tem mais a cegueira que Satanás impunha sobre nós. E o que a gente contempla agora? Como por espelho, a glória do Senhor. Coisa linda, irmãos. Somos transformados. Somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Imagem de quem? Do Senhor Jesus. Como pelo Senhor, o Espírito. Terceira marca é transformação, irmãos. Ele vai sendo transformado, queridos. Pastor, o processo é esse, meu irmão. Converteu ao Senhor por obra do Espírito. Está sendo liberto por obra do Espírito. Logo, vai ser transformado por obra do Espírito. E é uma transformação constante, assim, ó. Constante. De glória em glória. Não é como Moisés que desvanecia, não. Cresce. Por que isso é tão importante? Porque todos nós também estamos no processo. Eu tô começando a apaixonar por morador de rua, irmãos. E tem umas loucuras, né? Uma irmãzinha estava aqui no domingo passado, o nome dela é Ana. Ana e o Celso. E o Celso tem problema com bebida. E a Ana, só para vocês terem ideia, na quarta ou quinta-feira, eu vim aqui no templo, pegar alguma coisa, parei o carro aqui na frente, e eu vi a Ana brigando no meio da rua. Mas não tinha ninguém, irmão. Com quem que ela estava brigando? E ela brigando. Ninguém. Eu assim, ué, não estou vendo ninguém. Meu irmão. A Bíblia diz que os loucos não errarão o caminho. Você nunca brigou sozinho, não? Eu já. Fala a verdade, confessa. Tanto de coisa que você faz que ninguém sabe. Aí a gente olha e fala assim, eu estou falando do meu coração, o que me passou na cabeça. Jesus, mas tem jeito. Está falando sozinho, Jesus. Tem jeito. E a verdade que veio ao meu coração, eu transformo todas as coisas. Não há o que eu não possa transformar. O primeiro milagre de Jesus, irmão, sabe qual foi? Transformar água suja em vinho de melhor qualidade. Por quê? Porque ele transforma a essência das coisas. Ele transforma a essência das pessoas. A igreja, e eu falo isso de coração para vocês, porque é uma preocupação, de modo geral, irmãos, a gente só dá boas-vindas para quem já vem pronto. A gente só dá boas-vindas para quem já vem cheiroso e perfumado. A gente só dá boas-vindas para quem já vem com traje de ver Deus. Minha mãe falava, roupa de ver Deus. A gente só dá boas-vindas para quem chega com alguma
condição financeira. A gente só dá boas-vindas para quem está aparentemente assim, legalzinho. Estou falando de igreja de modo geral. A gente faz até área VIP. Se alguém perguntar de área VIP aqui na igreja, a gente dá o lugar mais alto. É o último degrau lá da escadinha lá. Ó. Pode sentar lá na escadinha ali, a escadinha que sobe agora para o prédio. Tem lá, você pode escolher qualquer degrau, senta lá. É a nossa área VIP. Aonde que vamos parar, irmãos? E é interessante que Jesus, antes de subir aos céus, disse, ó, se esqueçam dos pobres, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa igreja vai ficar linda quando a gente olhar para o lado e ver gente que era bagunçada igual a gente. Ou até mais bagunçada que a gente. E saber que Deus usou a gente para, de alguma forma, trazer essa pessoa aos pés dele. Amém, irmão? Eu não estou dizendo que igreja é só para o pobre ou para o... Não, meu irmão. Mas cá entre nós, irmãos, a Bíblia até diz isso. Chega um rico aí, é bem mais fácil. Ué, até eu, onde que é o churrasco? Só que isso não é o evangelho, não, irmão. O evangelho é para o rico também, mas a Bíblia diz assim, o rico fique com a sua insignificância. Está dizendo que ele é menos importante? Não, só está dizendo que o dinheiro não vale nada aos olhos de Deus. E a gente precisa pensar nisso. Deus pode transformar qualquer pessoa, irmãos. E aí você pode botar aí qualquer rótulo que você tenha na mente, Deus pode transformar. Deus pode transformar. Mas Ele quer usar a igreja. Aí a pergunta que vem é, como que a gente está olhando para o mundo aí fora? Como que a gente está olhando para o mundo aí fora? Com os olhos de Cristo? Jesus via as multidões e dizia, são como ovelhas que não têm pastor. Ao mesmo tempo ele olhava para as multidões e dizia, vejam os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Continuam como ovelhas que não têm pastor. Nós conhecemos o pastor, que eles tanto precisam. Continuam brancos para a ceifa. Nós somos aqueles chamados para colher os frutos. A pergunta é, porque acabou o tempo. A pergunta é, que ministério vai ser o nosso? O ministério de Paulo está defendendo o ministério dele. Ele fala sobre o ministério do Espírito e o ministério da justiça. Não do ministério da morte e da condenação. Esse é o tempo aceitável do Senhor, irmãos. Essa é a época da graça. E a gente tem que pregar o evangelho para o mundo aí fora. Agora vamos me deixar sozinho. Vamos tudo mudar de igreja. Muda não, meu irmão. Fica firme. Presta atenção. Você tem que perguntar para Deus se você está cumprindo o ministério que Ele te deu. Porque tem gente que só vai entrar aqui para louvar o Senhor junto com a gente a hora que você começar a viver o seu ministério. Esse ministério do Espírito, esse ministério da vida, esse ministério da justiça. Ministério, irmãos, é uma palavrinha diferente, mas ela significa serviço. E nós estamos nessa terra a serviço do Rei dos Reis. Qualquer coisa que fuja disso, meu irmão, é perda de tempo. É perda de tempo. Pastor, não tem que trabalhar? Trabalhe. Tem uma ótima profissão. Mas nunca se esqueça, você está ali a serviço do Rei dos Reis. Pastor, mas eu não posso buscar ter dinheiro, trabalhar para isso. Pode, trabalhe, que aumente seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Mas nunca se esqueça, você ganha dinheiro a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Pastor, mas eu não posso ter uma casa, um carro bom, pastor. Pode, até 2, até 3 carros. Mas não se esqueça que a sua casa, os seus carros, os seus bens, a sua vida toda e tudo que você tem está a serviço do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você foi salvo, você foi liberto e continua sendo. E tem sido transformado para que vidas sejam salvas tal como você foi, por meio de Jesus. Sejam libertas e continue sendo tal como você foi e tem sido. E sejam transformadas para a honra e glória do Senhor. Se não tiver isso, meu irmão, tem nada. Se tiver isso na sua mente, no seu coração, você está com tudo. E Jesus está com você. Amém?